Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Melo e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Você provavelmente já ouviu falar dele, se você é gestor, se você é empreendedor, se você é empresário, com certeza já ouviu falar dele ou dos livros desse cara. É uma grande honra estar te recebendo aqui, Salib. Nós estamos com o José Salib Neto, ele é coautor de 7 livros de negócio, inclusive o mais conhecido e um best-seller a nível nacional de gestão, o Gestão do Amanhã, e ele é fundador da HSM, que é a maior empresa de educação executiva do Brasil. Então, muito obrigado por nos dar a honra de conversar, ter esse papo contigo hoje. A honra é minha, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui em Curitiba, uma cidade que eu adoro, né? E estou vendo a cidade melhor do que na época, eu venho aqui desde antes da pandemia, né? Eu estou vendo uma cidade muito organizada, né? Coisa que não acontece lá em São Paulo, né? Os paulistas têm que aprender com Curitiba. Mas eu tenho não pense 2 vezes em vir morar aqui com a gente, dar umas consultorias, a gente arruma umas empresinhas pra você, viu? Depois do que eu vi agora andando pra cidade, eu comecei... Não tem tanto trânsito, a gente arruma umas empresas, olha, você não vai faltar serviço pra você. Parabéns pro Jaime Lerner, né? Porque ele que plantou tudo, ele já foi palestrante num dos eventos da HSM, lá na Expo, HSM Expo, o cara é um cara muito diferenciado e agora... Vocês estão colhendo fruto dessa genialidade, né? Porque tá falando de quanto tempo atrás esse trabalho do Jaime, né? De 30 anos atrás, talvez. Pois é, um mais, cara que via lá na frente, né? Incrível, incrível. E também estamos com o Guilherme Barbosa, meu co-anfitrião aqui sempre, que é autor do livro Gestão Ultrapassada. Essa foi boa, né? Ele também vai ter um novo lançamento dele agora, Salib, que é o Como Fazer Inimigos e Incomodar Pessoas. Que é uma releitura brasileira do... Eu tenho vários coautores pra você. Vou fazer uma lista, então. Eu conheço vários. Muito bom, Gui. Seja bem-vindo. Valeu, maninho. Que prazer estar aqui. E a gente tá com um podcast bem especial aqui, né, Salib? Pra quem não tá vendo a gente pela câmera, a gente tá dentro do ViaSoft Connect, que é um evento que o Viola, junto com a sua empresa incrível, ViaSoft, que foi convidado nosso do podcast 2 podcasts anteriores, né? Então foi o 112 e 111. E é um evento incrível. É o maior evento, na verdade, de gestão, em inovação e gestão do Brasil hoje, com mais de 8 mil pessoas presentes aqui. E o Salib fez uma palestra hoje de manhã aqui. Eu levei um susto, eu não sabia da dimensão desse evento, né? E principalmente do engajamento do público, né? Do pessoal que está aqui muito faminto. Me lembra dos meus dias de HSM Expo, né? Os grandes eventos que nós fizemos durante mais de 20 anos, né? E realmente é muito bacana a energia das pessoas, a vontade das pessoas progredirem, de empreenderem, de criar coisas novas, né? Então, se deixar o povo brasileiro trabalhar, a gente consegue coisas inimagináveis. Mas os governos estão aí para atrapalhar a gente, né? Eles tentam. Vamos dar um bypass. Não, eles tentam fortemente. Não é tô falando do governo federal, tô falando toda a tropa que está lá em Brasília, né? Cara, só fazer uma observação rápida aqui, né? O Itamir, eu não lembro quando ele começou o evento. Mas ele pegou... Foi 2019. 2019. Ele pegou, 2019, beleza. 2021, pandemia. O bicho continuou e fez online. E o 22, né, a gente falou com ele, continua tirando dinheiro do bolso, assim, sem pensar 2 vezes, focando no ecossistema. É aquele cara, claramente o cara não tá fazendo por grana, tá fazendo pelo propósito, pelo tesão que tá aqui. E vai, né, e corre ajudando, coisas simples. O cara é sensacional, né? Tem que tirar o chapéu pra ele. Mais trabalho aqui, ó. E a turma dele é muito boa, né? A galera da ViaSoft é muito preparada. Mesma vibe, né? Eles participaram da nossa imersão Gestão da Manhã na Prática, né? Que, aliás, estamos lançando uma turma nova em agosto. E deu para ver que eles são diferenciados, né? Uma turma muito preparada, muito focada. Eu não sei se tem a ver... eu sou do interior, Salib. Eu moro em Curitiba há 10 anos, mas a ViaSoft nasceu em Pato Branco, né? E a sede é lá, né? A sede é lá. Tem sede aqui em Curitiba, mas é de lá. E eu percebo que a galera que vem do interior pra cá, ela traz essa vibe muito mais forte. Eu não sei porquê. Parece que o pessoal que tá aqui já tá meio acostumado, às vezes não dá importância pras pequenas coisas, de interagir, em dar o melhor no evento. Acho que é muito particular, cada situação é uma situação. Eu já estive em Pato Branco, adorei a cidade. Eu lembro que quando eu cheguei alguns anos atrás para dar uma palestra, alguém falou, a cidade mais conectada do Brasil, né? E aí eu vi que você tinha Wi-Fi na rua, essas coisas, né? Coisa que você não vê, que você tem dificuldade de acessar, né? Lugares e fazer conexões e tudo. Então, realmente, acho que... Conheceu a igrejinha de Pato Branco ali? Sim. Eu só não conheci o Pato Branco, né? Isso aí, tem que passar uns 3 dias, pelo menos, Salib. Boa. Salib,
Primeira pergunta, e como esse é um podcast mais pocket, normalmente a gente faz eventos de podcast de 1 hora, 1 hora e meia, que a gente quer conhecer a fundo a história realmente de quem tá com a gente. A gente ainda vai ter a oportunidade de falar contigo nesse formato. Com certeza. Mas como a gente hoje... Vai ser um prazer te receber, inclusive, tá? Como hoje é esse mais pocket, a gente separou alguns temas aqui que a gente quer aproveitar esses minutos contigo, tá? E o primeiro, e talvez um que mais brilhou nossos olhos quando a gente soube que ia conversar contigo, assim, cara... Você está há mais de 30 anos educando gestores brasileiros, transformando a educação de gestão brasileira. Eu queria que você dissesse assim, você deve ter visto milhares de cases, erros e acertos, empresas que foram assim transformadas. O que seriam os principais cases, as principais empresas que se você fosse passar assim, cara, quando eu entrei nessa empresa ou quando eu vi transformado, esse aqui é o que eu chamo de excelência em gestão. Consegue lembrar de alguns cases? O que você gosta quando você vê nessa empresa? Olha, eu acho que a dinâmica do mundo dos negócios mudou bastante nos últimos anos com a explosão da tecnologia, né? Hoje, antigamente você tinha aquelas empresas que eles tinham sucesso permanente, estavam lá, o pessoal sabe que nada de mal ia acontecer com eles, né? E de repente veio a tecnologia e começou a disruptar tudo isso, né? A gente, que nem eu falei, tem os bancos dominavam, né? Você era meio que escravo de um dos 5, né? E de repente aparece o Nubank que tem 50 milhões de clientes, não tem uma única agência, né? Então, parece que ninguém dizia que ia quebrar, eu não aposto mais nas empresas, falar que essa empresa é uma empresa exemplar, é uma empresa que está aí, que vai ficar muitos anos. Cara, para mim a GE já foi um ícone na gestão do Jack Welch, né? A empresa valia $500 bilhão em 2000. Em 2022 ela não vale menos que 100, né? Então ela perdeu 80% do valor, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo sucessos momentâneos, né? Mas uma coisa é certa, né? Como diz o Andy Grove, cofundador da Intel, somente os paranoicos sobrevivem, né? Somente os paranoicos. Então você tem que estar muito em cima, tem que estar revendo, tem que estar muito mais atento do que no passado hoje. Muito mais atento. Porque do nada pode aparecer um concorrente que você nunca viu na vida, que não é nem da tua indústria e pode disruptar do negócio. Então, assim, é difícil ter, por exemplo, empresas que para mim já foram ícones. A Kodak para mim já foi um ícone, né? Não tá mais aí, né? A Blockbuster também, não via a hora de entrar. A Kodak criou a câmera digital. Eu achava a Blockbuster maravilhosa, entendeu? E já não tá mais aí. Então, assim, eu não tenho empresas eternamente favoritas. Eu tenho situações que estão acontecendo. Comportamentos, né? Então... Eu tenho uma curiosidade, sabe? Quando a gente peguei tua pauta aqui, que ali eu já acabei lendo Gestão da Manhã, que você foi coautor e tal, e tava passando por ele aqui algumas coisas que eu lembro. Já fazia um tempo que eu tinha lido ele, mas na pauta me chamou a atenção a grandeza das empresas que você já atendeu, né? Algar, enfim, a Mil, que você prestou lá durante 20 anos, me parece, né? Que você ficou ao lado do Edson, né? Então, puta, um baita tempo. Por mais que seja algo extremamente, acho que tem um certo depende na resposta, tem alguma coisa que você destacaria, uma só, a mais forte, a mais evidente, que você vê em comum nessas grandes empresas que perduram, ao menos por esse tempo que você viu entre elas, assim? Além da paranoia. Talvez a paranoia. Eu diria que a habilidade de mudança, né? A habilidade de assimilar transformações, né? De incorporar dentro da empresa a capacidade de se reinventar o tempo todo, né? Por exemplo, uma empresa como a Cisco, por exemplo, com o John Chambers, né? Eu adoro essa empresa, né? Não é tão conhecida aqui no Brasil. O produto deles é o que está por trás, o backbone da internet, né? Sempre está por trás. Sempre está por trás, né? Mas ele tem várias tecnologias de câmeras também. E primeiro, o produto mais conhecido deles é o roteador, né? E o John Chambers entrou na empresa quando a empresa faturava $70 milhões, saiu de lá com a empresa faturando 47 bilhões, né? Nossa, caraca. Mas o que é mais legal nele é que ele reinventou a empresa 5 vezes, né? Durante 4 anos ele transformou a empresa inteira, né? Sistema de gestão, pessoas, né? E tanto que uma das habilidades que ele dá é a habilidade de atrair gente boa e de substituí-las, né? Que se você vai no mantra das empresas tradicionais, não, aqui nós temos a habilidade de trazer gente boa, mas e substituí-las? Como é que você vai fazer, entendeu? Então, isso é necessário para você renovar a empresa, né? E você tem que ter coragem, você tem que ter sistemas. Então, eu gosto muito do exemplo, né? Ele escreveu isso num livro chamado Connecting the Dots, né? Conectando os pontos, e ele mostra essa transformação. Eu fico uma curiosidade nesse ponto que você falou, Salib, porque assim, em que momento que seria o indicador que você recomenda, assim, de maneira simplificada, para o empresário saber que é hora de mudar?
Porque você falou, por exemplo, 4 anos, 5 mudanças. Como é que ele chegava à conclusão? Existe isso ainda ou não? A mudança ela é contínua? Você precisa estar muito conectada com o mundo exterior, né? Para ver essa mudança, entendeu? Não tem um ponto, não tem o terceiro ano, depende muito de cada situação. E depende muito de cada gestor. Por exemplo, eu lembro que nós trouxemos o John Chambers para um evento da HSM em Nova York, e na noite anterior nós fizemos um jantar. Então estava ele, o Bill Clinton, o Rudolph Giuliani, o John Chambers, o Jim Collins e eu, né? O cafezinho que a gente tem no dia a dia, né? Tava tomando um cafezinho com eles, aí eu comecei a conversar com o John Chambers, aí ele viu o Jim Collins, né? Caraca, só o Jim Collins. E ele falou, olha, você vai me desculpar, mas eu tenho que ir lá pegar o cérebro dele, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa, assim, de você ter essa obsessão pelo aprendizado o tempo todo. Na maioria das vezes a gente vê pessoas que vão conversar para esse tipo de coisa, eles vão lá para fazer média social, fazer conexões, mas não para realmente aprender, entendeu? Então essa obsessão pelo aprendizado é fundamental para você tentar entender o que vem por à frente, porque antigamente as grandes transformações demoravam muito tempo para acontecer. Hoje elas acontecem cada semana. Você pode planejar o que vai acontecer daqui a 6 meses nesse mundo da tecnologia? É bem difícil. Você tem ideia do que vai ser o metaverso daqui a 6 meses? Ninguém tem. Sim. Agora, se você não estiver na ponta do pé, né, como dizia a minha amiga Maria Esther Bueno, minha parceira de tênis, happy feet, né, na ponta do pé o tempo todo, você é engolido. Por isso que eu digo, a maior qualidade é saber estar na ponta de pé o tempo todo, mesmo que você esteja ganhando muito bem o jogo, entendeu? Aí que você tem que tomar cuidado. Eu fico intrigado com esse ponto, porque eu acho que tem uma dificuldade, pelo menos eu como empreendedor, de não confundir isso com falta de foco. Exatamente. Sabe? É como uma linha tênue, né? É uma linha tênue. E assim, mais do que isso, como eu consigo dar cartadas que não botem em risco o que eu já criei, mas ao mesmo tempo não perca o que está por vir. Como é que você vê equilibrando esses dois pontos? E principalmente uma das também, eu estou lembrando as habilidades aqui, né? A habilidade de descartar, de você descartar o que não serve mais. Porque aquele produto que teve sucesso durante muitos anos, de repente não tem mais. E as empresas, não, porque agora corta custo, mas a gente fala, não é, cara, chegou a hora dele, né? Que eu chamo de ponto de inflexão estratégico, né? E tem horas que você precisa fazer isso. O Andy Grove, que escreveu aquele livro, o Strategic Inflection Points, né? Somente os paranoicos sobrevivem. Ele mostra como ele teve que se descartar de um produto lucrativo, que era o memory chips, os chips de memória do computador, porque os japoneses estavam vindo tão grande com produtos mais rápidos e mais baratos, e ele reagiu como toda empresa reage. Corta custo, manda a gente embora, fecha a loja, entendeu? Para aumentar a rentabilidade. E ele percebeu que se ele continuasse fazendo isso, ele iria quebrar a empresa. Então ele já tinha lá o microprocessador vindo por trás, né? Hoje em dia você sempre tem, a gente fala no nosso livro Motor 1, Motor 2, você tem que administrar o presente e o futuro simultaneamente, né? Como que é esse Motor 1, Motor 2 Então, exatamente? o que a gente fala no nosso livro de Gestão da Manhã, que basicamente, resumindo, né, ele mostra que você tem que estar no Motor 1, Motor 2, Motor 1, que é a gestão do dia a dia, o foco no produto, no caixa. Feijão com arroz, né? Feijão com arroz, aquilo que dá o lucro da empresa e tal. E depois o Motor 2, que é quase que uma empresa paralela que se monta, que só pensa na empresa para o futuro. E esses dois motores têm que estar integrados, né? Perfeito. E tem no meio disso o que a gente chama de engrenagem do abandono, né? O que você vai abandonar? Que é o que eu falo na minha palestra hoje. Falei da questão da educação nas escolas, no mundo inteiro, não estou falando só aqui no Brasil, estão perdendo muito espaço. Porque elas não conseguem se descartar do que fizeram no passado. Elas não conseguem se descartar de carreiras que já não servem mais. Aquele curso, mas o curso continua vendendo, mas não serve. Sim. Entendeu? Mas sabe que tem um ponto que você falou ali que eu achei interessante, que para empresa menor, assim, empresas que, sei lá, faturam de uma maneira que o CEO tá próximo dos números, ele consegue acompanhar, consegue saber, né, cada etapa, cada setor da empresa, parece que o indicador do número do caixa, né, puta, não tô mais crescendo, ou aumentou muito meu custo, minha venda não tá conseguindo, né, porque o mercado não tá mais aceitando meu produto, fica mais fácil. Agora, para uma empresa grande, você já deve ter lido aquele livro do Net Promoter Score, eu li alguns outros que falam sobre isso. Trouxemos o cara que inventou isso. Puta, animal. Caraca. O cara cita um negócio que assim, é fora de série, que aí vem, acho que esse Motor 2, né, que você cita no livro, que eles pegavam e cortavam lucros ruins. Eu falei, cara, você tá maluco, isso não... Que é um lucro ruim? A XP fazia isso, era tipo assim, aquilo tava dando certo, daí eu acho fora de série, vai falar melhor era o que eu. aconteceu com a Intel, né, ele cortou lucro ruim, exatamente. Porque era um lucro que já não fazia mais bem para a empresa, entendeu? Mas então é melhor você faturando, descartar o lucro ruim
do que tem que descartar Lá na frente também. o ruim, entendeu? Porque aí é um problema. Aí já é um problema, entendeu? Mas pegar a XP, ele dá um exemplo pro cara do lucro ruim. Eu não consigo... Eles falam assim, por exemplo, a XP tinha lá, me corrija se você lembra do detalhe, assim, mas era mais ou menos números aproximados. 15%, 20%, toda a receita da XP provinha de uma taxa que eles cobravam toda vez que você fazia um novo aporte financeiro. E aí eles chegaram à conclusão, tirando o NPS, aí cruza com o NPS, que aquilo a longo prazo geraria um efeito lucro muito ruim, negativo. Pra empresa a longo prazo. Então, eles abriram mão de um puta lucro, pensa assim, no motor 1, a empresa funcionando, fomentando, trazendo dinheiro, gerando grana, e o motor 2 dizendo assim, cara, vocês vão quebrar se vocês continuarem trazendo grana por essa linha de raciocínio. E aí isso é muito louco, porque vai contra, o empresário tem que ser, como o Andrew Groove foi, é muito faca na caveira para ele falar assim, não, cara, para com isso aqui, ó. Isso tá dando certo, tá trazendo dinheiro, estamos ricos por causa disso aqui, pode parar. Ainda mais se tiver, vai quebrar lá na frente. Se tiver investidor, o capital aberto. Não adianta você dar continuidade a uma coisa que já morreu, né? Perfeito. Você não dá vida, o cara morreu, né? Então... E assim, Salib, no Gestão de Manhã você fala muito da Revolução 4.0, né? E essa forma de gestão que cada vez mais, como a cultura emergiu nas empresas dos últimos anos, né? Como a cultura cada vez está mais à frente, né? O que na tua opinião, os gestores atuais ainda não perceberam? Ou que eles ainda não se tocaram que está mudando e que quando você vai numa empresa e fala, cara, isso aqui, meu amigo, esquece, esse conceito aqui já morreu e você não está sabendo, tá com o defunto em cima da mesa aqui ainda. Então, isso vai do exemplo que eu dei hoje, né? Quando nós fomos agradecer o Jorge Paul Lehmann pelo generoso endosso que ele deu ao nosso livro há 4 anos atrás, e nós chegamos lá e ele falou, olha, nós não estamos fazendo nada do que vocês estão falando. E aí, eu levei um susto, né? Aí eu falei, cara, você já foi para o Silicon Valley, você já foi para a Índia, foi para Israel, foi para a China? Ele falou, já fiz tudo isso. Eu falei, cara, o que pode ter dado errado isso aqui, né? Porque a gente viu o preço do valuation da empresa, despencou, né? E aí nós fizemos um diagnóstico, depois voltamos para ele e falamos, cara, a cultura que você construiu aqui, que era uma cultura voltada para custo, produtividade ao extremo... faca na caveira, né? Faca na caveira, meritocracia ao extremo, assim, um competindo com o outro. Cara, se você não apresentasse resultado, você era mal visto na empresa. Isso não funciona mais no mundo de hoje, né? As barreiras foram derretidas pela tecnologia, hoje você tem um número de competidores maior. Para você começar uma empresa hoje, eu lembro quando eu comecei a HSM lá atrás, 86, cara, não tinha essa moleza que tem você entrar aí, fazer um pitch, alguém botar dinheiro, cara. Lá era... Não, como é que chama aquela expressão em inglês? Do bootstrapping, né? Bootstrapping. Então, eu tinha perguntado um tempo atrás, eu falei, Sandro, o que é o bootstrapping? Não, puta nome sofisticado, né? Ele falou, não, esse é dinheiro nosso. Eu falei, pois é, eu fui naquela época era bootstrapping total. Na verdade, eu não tinha nem o boot, porque era armstrapping, né? Era no braço, não tinha dinheiro nenhum. Então, as possibilidades... pastinha. Pastinha, exatamente. Que chamava pastinha. O cara vai bater pastinha. E foi com pastinha que eu vendi meus patrocínios, que geraram os primeiros... reais ou cruzados na época, que eu não lembro mais, e que deram vida à empresa, entendeu? Mas hoje as possibilidades de você começar uma empresa, né, de você desenvolver um negócio, são muito grandes, entendeu? Eu lembro de uma passagem, você deve ter conhecido, que o Vicente Falcone acho que fala, não lembro em qual livro, que ele cita que ele foi visitar uma empresa lá, uma das sedes, né, das fábricas da Ambev, e aí ele juntou um monte de fotos, assim, sabe? Puta, as dependências horríveis, banheiro, tudo que você imaginar, muito ruim, uma das fábricas, e aí levou, né, para apresentar para o conselho e tal, e chegou lá no conselho, apresentou, mas sem mostrar que aquilo é da Ambev. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, queria que vocês me dissessem sobre, né, dessem uma opinião. Que vocês acham? E os caras olharam e tal, e bateram o olho, como se, né, o pessoal estivesse olhando e dissesse, puxa, que merda é essa? Onde é que é isso? Isso aqui não é, né, numa fábrica da Ambev. É exatamente nessa fábrica da Ambev, nessa unidade XYZ. Isso corrobora muito o que você está trazendo, sabe? Muito distante. Aí ele conta, né, como eles estavam distantes e não sabiam que aquilo estava afetando, inclusive, o resultado, porque essa fábrica em especial estava sendo analisada por que ela estava entregando baixo resultado. E eles estavam o tempo todo olhando por cima, no sentido de, é o vendedor, é a iniciativa, e às vezes estava na pirâmide de Maslow, ali, algo um pouco mais básico, assim, né? Isso tem a ver com a cultura, né? Tanto que a Ambev hoje, ou a ABI, que é a mãe da Ambev, está passando por um processo de transformação cultural gigantesco. Vai ser um aprendizado muito grande, que é o grande problema que você está perguntando, assim, qual é o grande gargalo? É a coragem de você transformar a cultura que você construiu, levou anos para construir. Porque você construir uma cultura numa empresa, você leva décadas, às vezes. E às vezes chega agora, principalmente no mundo exponencial, voltado para a tecnologia, você tem que adaptá-la, você não tem que... Eu não gosto de falar mudar a cultura, mas evoluir a cultura. E foi o que aconteceu, foi o que está acontecendo na Ambev, por exemplo. Uma das questões era o seguinte, eles desenvolveram uma cultura tão forte, que o foco do desenvolvimento inicial era nos trainees. O que eles faziam? Pegavam jovens, né, como eles falam, jovens
pobres, que é aquela sigla lá que eles estômago têm. com fome, né? Pobres com fome. E o que eles faziam com o programa Treinício? Eles replicavam eles mesmos. Tanto que o Jorge Paulo foi recentemente, no talk show que ele fez com o Abílio, ele tinha falado isso privadamente para mim, eu fico quieto, quando ele só fala para mim, eu não falo para ninguém. A partir do momento que ele fala publicamente, aí eu falo também, né? Óbvio. E ele foi lá, e ele falou, falar, né? que ele falou, pô, o grande problema é que nós desenvolvemos profissionais que pensam igual, né? E não olhamos para fora, para trazer gente de fora com olhar diferente, oxigenado. Então, hoje, não existia mais. e aí o desafio hoje é como integrar aquela cultura com a nova cultura. Então eles estão levando muito a sério, tanto que criaram uma posição chamada diretora de saúde mental da empresa para ajudar os caras. Caraca. O negócio é bravo, que eu acho que toda empresa devia ter, por sinal, né? Posso provocar um contexto aqui, porque ele puxou um assunto ali que eu acho que vale super a pena. Ainda estamos vivendo um momento bem coincidente. Hoje é dia 22, né? 21, 22. Ontem, 22 Banks, demitiu junho. 340. E aí, vem acompanhado, na verdade, de uma galera, né, que está sendo demitida aí, Quinto Andar, um monte de startups. E você acabou de citar, falou, cara, na época era o Pastinha, era o Armstep aqui, né, e o cara que saía, né, a faca era a caveira para poder trazer dinheiro para dentro de casa. Sua opinião, esse negócio tá desmoronando, né? Ou não, faz parte de um processo de mercado, ele é cíclico, né? A economia voltando, baixando um pouco a taxa de juros, ele volta a funcionar, ou passou um pouquinho essa onda e, cara, daqui a pouco as empresas agora vão ter que olhar para a caixa, vão ter que fazer dinheiro. Agora tem que fazer dinheiro. O que está acontecendo, na tua opinião? É muito simples, eu acho que, por exemplo, você teve a primeira fase da internet, né? Fase 1, que é pegar a internet e criar negócios em volta, e que você vê e fala, cara, esse negócio pode dominar o mundo, não sei quanto tempo vai durar. Não sei quanto tempo vai demorar para dominar o mundo, mas um dia vai. E ninguém dava previsão de faturamento, então as empresas apostavam nas ideias das pessoas. Aí teve a bolha, pá, explodiu. Cara, esse jeito não dá. Aí começou a segunda fase, que era vamos dominar o mundo, aqui está um faturamento, aqui está algum resultado e tudo bem, vem apostar na minha ideia. No more. Agora estamos na terceira fase. Cara, você vai apresentar startups, novos modelos de negócio, eu quero ver resultado em 2 anos. Entendeu? Não, esquece daqui 10, 20, não. Já ouviram falar de lucro? Quero agora. Não tem mais essa história, esperar mais 10, 20 anos para vir. Você acha que isso não volta? O momento 2, a segunda fase, já era. Já era, não. A gente já entrou num fase, o investidor hoje, mesmo que melhorar a inflação, a economia, ele vai olhar para essas possibilidades, ele vai querer ver resultado mais a curto prazo. Então, de novo, porque assim, já chegou a hora, com tantas possibilidades tecnológicas, da turma construir negócios maravilhosos, mas dando retorno. E não longo, rápido. Entendeu? Não esperar 10 anos. Daqui 10 anos o time passou, né? Daqueles que podiam esperar. A gente tem uma então fase a gente 2, entra, né? na minha visão, a gente entra na terceira fase das startups. É que até pouco tempo atrás era quase antagônico você falar lucro e lucratividade em startup, né? Você fala assim, se você está dando lucro, você não está crescendo. Tinha um caixa grande, né? Um caixa grande, mas vamos queimando aí, os próximos 10 anos se preocupa, vamos crescendo. A gente fala do lucro depois, aí vem a inflação. Adivinha o que voltou na moda? O lucro. O lucro voltou em moda. Eu gosto de uma tese economista que ele fala assim: o melhor negócio é aquele que dá dinheiro no primeiro dia. Né? E o cara que é vendedor, essa empresa, o empresário, empreendedor que é raiz pra caramba, o que ele vai fazer? Ele vai fazer primeiro dar dinheiro ao negócio, depois ele vai ver como entrega, inclusive, depois ele vai se virar para fazer a coisa acontecer, mas ele vai vender para depois entregar. Né? Então tem muito essa inversão do jogo, né, nas startups, nessa segunda fase que a gente viveu aí. Recentemente a gente estava analisando uma startup para investir e uma das coisas que a gente perguntou assim tudo bem você queimar a caixa, mas você precisa ter o modelo operacional rentável, porque nem isso era necessário até pouco tempo atrás. Por exemplo, uma coisa é você ter um investimento grande em marketing, ter investimento grande em equipe comercial e ter investimento grande em tecnologia, porque você está mirando o futuro e você está queimando caixa, mas se não tivesse isso, teu modelo para de pé, até pouco tempo atrás não precisava parar. Exatamente, você tinha dinheiro vindo, os investidores. Hoje a gente tem, né, até um tempo atrás, antes dessa onda de inflação, tinha muito dinheiro no mundo, mais dinheiro do que bons projetos. Então você conseguir dinheiro... Até uns meses, né? Não era difícil. Ontem. Cara, era cachorros.com, alguma coisa assim, o cara consegue, entendeu? Hoje, agora os empreendedores vão ter que rebolar. Eles vão ter que rebolar. Mesmo que a economia melhore, o mundo nunca mais vai ser igual. Você pode escrever o que eu estou falando. Deixa eu te fazer uma pergunta do milhão, assim, né? Se você pudesse elencar só um indicador, assim, ou
um comportamento, sabe? No sentido do gestor, o cara que nos acompanha aqui, a grande maioria é fundador de empresa, CEO e tal, e com muitas informações, com essa, sabe, a quantidade de informação que a gente recebe o tempo todo aqui, né, no podcast com você, o cara fica maluco, o cara para e fala, pô, animal, tá, mas por onde eu começo? O que eu faço? E eu gosto daquele princípio de você se focar em uma coisa só, olhar uma coisa e aquilo acabar, de alguma forma, refletindo em várias outras, né? Não em todas as áreas isso acaba funcionando. O que você diria, assim, de gestão para a pessoa, assim, para o empreendedor, assim, aquele cara que está mais na liderança, mais em cima, que é o principal. Falou, cara, se você fizer isso aqui, várias outras coisas vão repetir, assim, sabe? Tipo aquela teoria do cara que começa a arrumar a cama e de repente a vida dele começa a melhorar um pouquinho, o cara começa a acordar cedo, começa a fazer uma meditação, fazer uma oração, que seja. O que você diria que é o principal ponto que você já viu, assim, que é comum e que, puta, parte daqui, meu irmão, que depois você me conta, vai dar resultado de alguma forma? Eu diria que a palavra adaptabilidade, né? A habilidade de se adaptar a novos ambientes rapidamente, né? De ter um mindset aberto para isso, né? E não ficar em cima de uma ideia e falar, não, cara, isso aqui não vai mudar, né? Hoje ninguém tem essa afirmação, que nem eu te falo. Vocês são mais jovens que eu e não conseguem, para mim, dizer o que vai acontecer daqui a 6 meses. Não consegue dizer o que vai ser o metaverso daqui a 6 meses, né? Verdade. Então, assim, né? Então você ter essa capacidade de se adaptar, essa flexibilidade mental, esse mindset de crescimento, de aprendizado o tempo todo, de fazer a empresa paranoica, de aprender o tempo todo, com certeza você vai ter uma vida mais longa do que... Aceitar que não sabe pra caramba. Essa é a parte Exatamente, mais difícil que você tá trazendo. Faz aquela coisa do poder da vulnerabilidade, né? Aquela moça Brené Brown falou, né? De expor as suas fraquezas, né? De expor, você mesmo como líder, expor, porque antes você olhava lá pro Jack Welch, cara, o dia que eu entrei no escritório do Jack Welch, só de olhar pro cara, eu quase morri, cara. Eu quase derretia, assim, cara. O cara parecia assim o imperador. Parecia o Homem de Ferro em pessoa, né? E hoje não dá, cara. A coisa é tão rápida que se você não demonstrar a sua vulnerabilidade para os seus colegas, os caras acham que você sabe uma coisa que você não sabe. Entendeu? Hoje tem que um cobrir o outro. Né? Verdade. E voltando àquele negócio do lucro, eu lembro que na HSM a gente não tinha o luxo de não dar lucro no primeiro ano. Hoje a gente dava lucro no primeiro ano, a gente quebrava, entendeu? Não tem essa história. Então a gente está voltando para os... Alguém pagava essa conta. Né? Eu e o Santo estamos falando assim que adivinha o que aconteceu? O lucro voltou a ser moda, né? Voltou para moda. Muito bom. Salib, como eu te disse, a gente merecia uma conversinha de mínimo 1 hora contigo. Na verdade, 1 hora a gente só ia começar a aprender um pouquinho do teu conhecimento. Vai ficar uns 2 dias aqui, né? Eu sei que você tem tempo, que o teu tempo tá curto e vamos marcar uma próxima. Mas agora que ele vem morar em Curitiba, ficou mais fácil, né? Vai dar pra gente marcar, né? Já tá aí. Aqui ele demora... Eu tenho bons amigos aqui. Ele demora menos de 1 hora pra vir. Tem aqui o Arthur Igreja, o Alan Costa. Você já fez episódio com a gente. Alan Costa, o Alan também o Paulo, que é consultor de lideranças. Pode né? passar no seu Instagram pra você ficar com umas amizades melhores aí, viu, Salib? Esse pessoal aí que você tá. Curte a gente lá. É tudo parceiro nosso aí também, tá com a gente. Os caras são referência em Curitiba aí, muito bacana. Salib, se você pudesse deixar uma mensagem final assim para o empreendedor brasileiro, que é aquele empreendedor raiz mesmo, porque o nosso papo é raiz aqui e a gente gosta de falar das trincheiras, não de muito de sonho, de ideia, mas assim daquilo que dá certo do que dá errado. O que você diria que são as principais dicas para esse momento que a gente está vivendo pós-pandemia, obviamente, mas ainda é muito incerto, sobre principalmente essa gestão do amanhã? O teu livro novo que você lançou recentemente, o que você está olhando para o futuro e falando, isso aqui são os preceitos básicos que você empreendedor precisa saber? A capacidade de desenvolver a habilidade de aprender, né? Que é o que eu acho que as escolas deviam ter como ponto principal e não oferecer fórmulas que se você souber usá-las, a empresa vai durar muito. Esse mundo já não existe mais. Então, a capacidade de aprender, desenvolver nos seus colaboradores, a capacidade de aprender, isso aí é fundamental, entendeu? Então, acho que... E aproveitando aqui, né, nós estamos lançando agora em agosto o livro Liderança Disruptiva, publicado pela editora Gente, que a gente vai agora, a gente falou de gestão da manhã, novos modelos de negócio e tal, falando de cultura, falando de estratégia. Agora nós vamos falar para o indivíduo, né, para a pessoa, para o líder ou para a líder, né, para o gestor. E no final, todos somos líderes das nossas vidas e dos nossos negócios. Então, a gente escreveu com muito carinho esse livro, né? Vai ser publicado em agosto, então fiquem atentos. Bem legal. Liderança Disruptiva. Para editora Gente. Editora Gente. Legal, vamos convidar o Salib a fazer aquela mesma jogada que a gente fez com o André Siqueira, da RD Station. Ele lançou um livro lá de máquina de aquisição de vendas. A gente comprou um livro de cada, entregou um para cada um, fizemos um encontro de 40 empreendedores.
vinho, pizza, e ele veio pra cá dar uma palestrinha sobre o livro Animal. Vamos marcar. Tá convidado, convidado. então vamos trazer ele. É isso aí, galera. Muito obrigado pra você que tá ouvindo. Esse é um episódio especial, Pocket. Queríamos ter mais tempo com o Salib, né? Mas Fato. não vai ser dessa vez. E é isso aí. Temos um episódio, pelo menos, novo toda semana. E aproveitando, Por favor. mandando um abraço para Amélia, né? Amélia. E o Guilherme, que representam Boa. muito bem essa transformação da cultura. Nossos padrinhos eles, aqui. eles foram cases no nosso livro, né? Estão em vídeo, eles são coautores do nosso livro. Tiveram a coragem, né, de descartar o jornal, o papel, né? Pô, aquilo que a gente falou, Animal. Coisa digital. Inclusive, eu fui lá visitar o que era jornal, né? Jornal, jornal, né? Máquina 2 ali. E o Forte. motor 2, cara, impressionante a coragem que eles tiveram. A coragem de descartar o que já não serve mais. Né? É isso uma aí. grande dificuldade de Literalmente descartaram o jornal. Descortar, literalmente. Jogaram no lixo mesmo. Boa demais. É isso aí. Eu que nem eu tava falando, aproveitar aqui. favor. Eu tava falando hoje, tá, a questão da energia, tudo, né? E hoje, imagina se o Salib dá uma palestra aqui e aparece com o Estadão no braço dele e começa a andar pela feira, né? Daqui a É, pouco, tajado. se você for pego pondo gasolina num carro, vai ficar mal pra você tirar uma foto. Pô, o cara tá botando gasolina. Ultrapassado, Né? cara. Boa. Perguntaram isso pra aí. mim se o carro elétrico ia funcionar ou não. Porra, tem volta. Tá de sacanagem. Boa demais. É isso aí, galera. Muito obrigado por relembrar dos nossos padrinhos, a Ana Amélia e o Guilherme, a Andréia também, que são os mestres ali da Gazeta que fazem esse negócio acontecer junto com a gente. Então, é isso aí, galera. É um episódio novo toda semana, no melhor estilo Papo Raiz. Valeu, tchau!